paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez fazendo a vontade de Deus. Gostaria que os irmãos me acompanhassem aqui. Uma palavra muito importante que Cristo nos deixou através de Mateus. Mateus capítulo 24. Uma palavra muito importante que é bom a gente saber, né? Eu sei que tem muita gente que lê a Bíblia, sabe dessas coisas. Mas, por outro lado, tem muita gente que nem gosta de ler, né? Não se interessa muito pela leitura. Mas Deus usa, né, os servos para fazer a obra. E gostaria muito que os irmãos pudessem compartilhar o vídeo, ajudar, né? Para que essa palavra venha a ser passada para os irmãos demais que precisam também ouvir, né? Essas coisas. Então ajuda aí, irmão. Ajuda aí na palavra, ajuda a compartilhar, faz a sua parte. Que eu vou aqui no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: na verdade, tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não sejais derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas só serão o princípio das dores. Então, irmãos, a gente ainda tem um tempo, né? Esse é só o princípio das dores que a gente está vendo acontecer aí. Né? Todas essas coisas, né? Essas guerras, rumores de guerras, pestes, tudo isso é somente um princípio. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente, por causa do meu nome. E então hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha quantas coisas a gente ainda vai ter que passar, né? Mas vamos orar para Deus ter misericórdia da gente, né? Porque Deus é misericordioso. Ele, com uma oração, né, sincera, né, ali aos pés de Jesus, chorando e pedindo a Ele misericórdia, Ele ainda pode livrar alguns, né, dessas coisas. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eita, Deus poderoso, né? E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Tudo isso a gente já tem visto por aí, né?
muitos falsos profetas com carinha bonitinha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Para a gente não ser enganado por essas coisas. Não sou eu que estou falando. Estão escritas aqui. Não é? Às vezes você vê tantas, carinha bonitinha por aí, fazendo obra, falando, profetizando. Mas são falsos profetas que nós devemos tomar cuidado para não ser enganado, como diz aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Muitos. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu tenho pregado muito isso daqui. Por causa disso. Porque vai se esfriar o amor de muitos. Por causa da iniquidade. Por causa das falsas profecias. Que não acontece, não tem como acontecer. Porque são falsas. E as pessoas ficam ouvindo isso. Principalmente quem se converte agora. Que não conhece nada da palavra. E fica ouvindo e nada acontece. Adoece o coração. E a pessoa se esfria e não volta, aos pés de Jesus. Não é simplesmente pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e achar que já é um profeta. Nós precisamos conhecer as Escrituras, ler várias vezes, entender um pouco para sair pregando. Mas muita gente está fazendo isso, Começa, se converte, começa a ir para a igreja, fica uns dias lá, vamos supor aí uns meses, e sai profetizando, e sai falando mentiras, e sai fazendo coisas extraordinárias por aí. E as pessoas, o pior, acreditam. Irmão, quando eu me converti, eu passei por tudo isso. Graças a Deus, hoje eu estou aqui, Deus me usando para falar dessas coisas que eu mesmo passei um dia. Mas agora eu estou aqui, Deus me usando para as pessoas tomarem bastante cuidado com esses falsos profetas, que muitos deles nem oração faz quase. Não é qualquer pessoa que a gente pode acreditar. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso aqui, mesmo porque está escrito aqui na palavra. Acabei de ler. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eita glória! Precisa ter sabedoria. Porque nós precisamos passar por tudo isso e ainda perseverar. A gente precisa saber o que é de Deus e o que não é. E isso a gente só vai saber conhecendo as Escrituras e muita oração. Porque o Espírito Santo, ele ilumina nossa mente, a nossa cabeça e ele revela. Ele revela. Mas para isso nós precisamos conhecer Jesus Cristo. E a gente vem conhecer a Jesus Cristo somente através da palavra
que é a verdade. É estreito a porta, irmão. Por isso ele fala aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eita, glória a Deus. Aí sim, né? Depois que a gente vencer todas essas coisas, aí vai vir o fim. Então, agora é o princípio das dores. Tem um tempo ainda, né? Essa dor vai durar um tempo. E eu não acredito que seja tão pouco tempo. Porque ele fala na palavra, é o princípio das dores. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o próprio Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Quando Jesus voltar, a gente tem que estar com a botija cheia. Falando do amor de Deus, fazendo a obra de Deus. Tem que estar preparado. A gente não pode voltar atrás, querer encher a botija de azeite, porque não vai dar tempo e a gente já sabe disso pela palavra. Das 5 virgens, prudente e as 5 loucas. Então, irmão, essa palavra é para você, né? Que ainda não decidiu exatamente o que quer. Que ainda está em cima do muro, como diz, né, a palavra. Vai para a igreja de vez em quando, faz a obra de vez em quando, ora de vez em quando. Precisamos estar preparados. Ainda que a gente saiba que é o princípio das dores. Mas ai das grávidas e das que amamentarem nesses dias. Orai para que a vossa fuga... Olha isso, gente. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Fuga. Sabe o que é fuga? A gente vai ter que fugir do anticristo. A gente vai ter que fugir de alguma coisa ruim. E a gente tem que orar a Deus para que essa fuga não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Está aqui escrito. Não estou inventando nada. Está escrito. A gente vai ter que fugir de alguma coisa terrível. Abominação, né? Quando, pois, virdes a abominação da desolação, é disso que a gente vai ter que fugir. Não é brincadeira, não. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Eita, glória a Deus! Deus não fala na palavra
que ele vai purificar aquela terça parte que restar, como purifica a prata, um fogo. Está aqui na Bíblia. Que Deus vai purificar o povo dele como prata e ouro. Vou até ler de novo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É muito importante que a gente venha saber dessa palavra, para a gente já estar preparado, para que no dia que acontecer, a gente já esteja sabendo, preparado. A não ser que Deus tenha muita misericórdia da gente, né? Como eu disse, e nos tira dessa aflição. Mas essas coisas vão acontecer. Pode ser que para alguns não, dependendo da fé e da oração, da santidade que a pessoa vive, aí é com Deus, aí é com Deus. É Ele, né? Ter a misericórdia. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, muitos de nós vamos estar aqui nesse dia. Né? Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então pode ser que não tenha como a gente fugir disso. Aí é Deus, né? É a nossa oração, a nossa santidade, como eu falei. Então que a gente venha estar preparado. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Eita, glória a Deus. Olha só. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Tem que tomar cuidado, irmão. É por isso que é bom saber da palavra, né? Eis que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Onde estiverem os mortos, espiritualmente falando, ali vão estar os dragões que estão preparados para aquele dia e hora, para comer a carne desses que não creram, como está escrito lá em Apocalipse. Palavra forte, né, que Deus tocou no meu coração hoje. Se for possível, né, que a gente venha ouvir ou ler, se você não gosta de ler, ouvir de novo essas palavras, né, que eu tenho dito aqui, para que ela entre em nossos corações, para a gente saber das coisas que estão para acontecer. Para que no dia que acontecer, que vier, a gente está em Cristo Jesus, porque só vai subir quem prevalecer até o fim. O que passar pelo fogo
ser purificado como prata e prevalecer. Aí, se a gente sabe dessas coisas, fica mais fácil da gente vencer nesse dia. Né? Porque se acontecem essas coisas e a gente não tem a sabedoria e o entendimento, a gente acaba se entregando, porque a gente vai achar que a gente ficou para trás. E é por isso a importância da gente saber a palavra. Né? Eu vou pedir mais uma vez essa palavra extraordinária que Deus tocou, né, no meu coração para passar para os irmãos e vocês compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, pela importância, não minha, mas da palavra de Deus e pela vida de cada um que eu vi. Né? E assim eu agradeço em nome de Jesus.